Shalom e bem-vindos à Via Rápida Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. Você está atendendo às expectativas que Deus tem para você? Não importa quem você seja, no que você acredita ou não, você será julgado por Deus com base nas expectativas dele e nas suas ações. Ou seja, o que você fez em relação a essas expectativas. Uma outra maneira de fazermos a mesma pergunta é: será que Deus está satisfeito com você? Se você não reconhece, se não está ciente das expectativas que ele tem para o seu povo, então ele não ficará satisfeito com você e você não estará cumprindo o propósito para o qual foi criado. Se você é crente, você não está fazendo aquilo pelo qual o Messias morreu para que você realizasse. O que eu quero que vejamos aqui nesta profecia de Isaías que estamos estudando é sério e tem questões com implicações eternas. O que mais será apresentado é que, como somos parte de seu povo, precisamos perceber que nossas ações provocam resultados, gerando consequências. Sim, existem consequências. E hoje, infelizmente, não ouvimos falar muito sobre as consequências de nossas ações. Mas nós precisamos, quando olhamos para as Escrituras, esta é uma das principais coisas que a palavra de Deus revela. Como diz o apóstolo Paulo, citando Provérbios, não se deixem enganar. O que o homem semeia, isso também colherá. Uma passagem fundamental sobre o fato de que há consequências para nossas ações. E o que Paulo diz? Não se deixem enganar. É exatamente isso que o inimigo quer fazer, enganar as pessoas para pensarem assim. Mas existe o perdão, a graça, o amor de Deus. Por isso eu acho que ele não vai simplesmente colocar essas consequências, esses resultados sobre mim. Veja que não estamos falando inicialmente sobre salvação. Estamos falando sobre a impressão de Deus sobre seu povo, o que ele fará nesta era e quais são as consequências eternas para seu povo. São coisas sérias. Então, olhe comigo para o livro de Isaías, no capítulo 5. Repetindo, livro de Isaías, capítulo 5. Este capítulo é um cântico. Em hebraico, a palavra shir pode ser cântico ou pode ser poema. Nós vemos nas Escrituras que Deus usa shirim, ou seja, esses cânticos ou poemas, para transmitir a revelação ao seu povo. E nós nos lembramos dessas coisas. Neste capítulo, em específico, o que vai ser enfatizado é o termo Keron. Keron é uma vinha. Agora, precisamos lembrar que, nos evangelhos, o Messias apresentou uma parábola de uma vinha que era perfeita e que foi estabelecida pelo dono, que a alugou e depois foi embora. Mas na hora da colheita, ele tinha expectativas. Infelizmente, aqueles trabalhadores da vinha não cumpriram fielmente as expectativas do dono da vinha. E houve consequências, houve complicações, resultado da desobediência deles. Olhe agora comigo para o capítulo 5 do livro de Isaías. Capítulo 5. O que lemos aqui, cantarei. A próxima palavra é na.
Muitas vezes, na é um termo de pedido, mas a maioria dos estudiosos vê aqui como um termo carinhoso. Aqui entendemos que existe um cântico carinhoso, e esse carinho é ao meu amado. É o que diz o texto. Há pontos de vista diferentes aqui, mas de uma coisa podemos ter certeza: Deus é um Deus de amor. Ele deve estar em nossas mentes como o amado. E devemos perceber que Deus concede grande amor ao seu povo, como também demonstra esse amor. Mas aqui temos um problema. As pessoas não corresponderam, não trataram de maneira recíproca com Deus. Portanto, haverá consequências. Nós queremos estudar o capítulo 5 em duas partes. Uma no dia de hoje, a outra na próxima semana. Nesta primeira parte a ser analisada hoje, veremos a causa do descontentamento de Deus e como o povo falhou em cumprir suas expectativas. Na próxima semana, vamos tratar principalmente com relação a essas consequências. Olhe para o versículo 1. Cantarei ao meu amado o cântico do meu amado, a respeito da sua vinha. Este cântico do amado se concentra e existe em relação a esta vinha. Observe o que ele diz aqui. O meu amado teve uma vinha. Em minha opinião, isso mostra que esse amado é, de fato, Deus. E a vinha é seu povo. Vamos também ver que Deus investiu. Ele se envolveu em abençoar o seu povo. Ou seja, ele fez um vinhedo perfeito. Isaías diz: o meu amado teve uma vinha no chifre de Ben-Chamam. O termo querem significa chifre. A palavra querem no animal é esse chifre, mas ela também pode ser usada, por exemplo, para um fundo, como um fundo mútuo ou uma carteira de investimentos. Frequentemente, o termo querem é falado. No culto, nós cantamos 3 vezes. Querem Yeshua, que significa o chifre da salvação, e fala sobre algo que é bom. Querem é algo que reflete a bem-aventurança de Deus. E no termo Ben-Chamam, o termo Chamam geralmente é proferido Shemen. Muitas vezes há uma diferença entre o hebraico que se fala hoje e o da Tanar. Então, basicamente, está se dizendo que esta vinha, que era de Deus, que pertencia a ele, se localizava numa área rica e fértil, num bom lugar. Isso é importante. A palavra shemen, óleo, também pode significar algo fértil, algo de grande fecundidade. Então, Deus está falando sobre sua vinha, ou seja, o povo da sua aliança, que eles foram colocados em uma condição fértil, em um lugar onde Deus esperava que haveria muitos frutos, o que veremos daqui a pouco. Olhe agora para o versículo 2. O que Deus fez? Aqui diz que ele cultivou. Está escrito, ele preparou a terra. E ele não apenas cultivou a terra, mas veja só outra coisa. Diz aqui que ele removeu. A implicação é que ele removeu as pedras. Se você já foi a Israel, sabe que Israel é conhecida por ter uma grande quantidade de rochas. De forma que, se você quiser plantar algo, como construir um vinhedo, você terá que preparar o terreno. E parte desse trabalho não é apenas abrir os sulcos, mas também remover as pedras que lá estão. Foi isso que Deus fez. Ele preparou seu povo.
Ele removeu aquelas coisas que dificultariam a produção de frutos. Depois, ele plantou. A palavra videira é gethem, mas aqui a palavra é sorek. Sorek é uma videira excelente, da melhor qualidade. Então, o que vemos aqui o tempo todo é que Deus não está poupando nenhuma despesa. Ele está fornecendo o melhor para seu povo, para Israel. E eu uso o termo Israel, mas de forma mais específica, estamos tratando de Judá, o reino do sul. Nesta época de Isaías, onde ele estava e a quem ele se dirigia. Assim, ele cultivou, removeu as pedras, plantou uma boa videira, da mais alta qualidade, e continua. Ele construiu uma torre no meio dela para que houvesse proteção. Tudo o que uma vinha precisava para ter sucesso, para produzir o resultado desejado, para atender às expectativas do dono da vinha. Tudo estava lá, não faltava nada. Seguindo a leitura, disse também um Yekev. Yekev é o lugar que construiu nela. Por causa disso, veja que ele tinha expectativas porque Vaikav laçou anavim. E ele esperava que dessem boas uvas. Há duas palavras que serão usadas nesta parte para uvas, anavim, que é a palavra comum para uvas, uvas que podem ser utilizadas, que são adequadas, apropriadas para a produção de tirosh. Tirosh é novo vinho. Muitas vezes, o tirosh, por ser novo, não é fermentado. Mas também tem o termo yain, que é o fermentado. Aqui vemos que há uma expectativa de que este vinhedo produza anavim. Mas o que acontece? Vai assar, ou seja, ele produziu beushim. Beushim é um termo que algumas Bíblias traduzem como uvas bravas. Não sei o porquê dessa tradução, mas refere-se a algo inferior, algo que não tem qualidade suficiente. Ou seja, sim, é ótimo que haja uvas, mas não da qualidade que possam ser usadas para o vinho. Você não pode fazer nada com elas. Até tem resultados, mas esse resultado é rejeitado. É isso que Deus está dizendo a respeito de seu povo. Vamos tornar isso pessoal. Quando Deus me examina, Ele vê essas uvas inferiores, inúteis, ou Ele vê coisas que Ele utiliza e aproveita. Lembre-se que Ele fez uma vinícola para produzir algo das uvas. E o vinho, muitas vezes, está associado à alegria. Será que estamos produzindo algo que seja alegre, agradável ao Senhor? Neste caso, olhe para o versículo 3. Ele esperava uvas, mas obteve uvas inferiores. Versículo 3. Vê atá. E agora? Percebemos uma certa urgência. E agora, ó habitantes de Jerusalém, ó homens de Judá, aqui está o que ele esperava. Continuando, shiftu na. Essa é a mesma palavra que vimos antes para pedido ou afeto. Deus está dizendo: eu tenho expectativas. E é importante para mim algo que Deus estima. Isso é relevante e de valor para mim. O que ele quis dizer? E julguem, ou exerçam juízo entre mim e minha vinha. É isso que ele está dizendo para as pessoas. Eu quero que vocês exerçam juízo. Neste caso, poderia ser pelo menos o primeiro passo. É uma avaliação. Considere as evidências, os fatos. Olhe para suas obras.
Elas atendem às minhas expectativas? O que Judá está fazendo agrada a Deus? Então, ele os está chamando para fazer uma avaliação, esse julgamento entre Deus e entre seu povo. E fica ainda mais específico do que isso. Olhe agora para o versículo 4. O quê? E a implicação. Mama soot. O que mais poderia ser feito à minha vinha que eu não lhe tenha feito? Que pergunta importante. Deus está dizendo. Agora, avalie isso. Você precisa chegar a um juízo, a uma conclusão final. E eu quero saber, Deus está dizendo, o que mais eu poderia ter feito à minha vinha? O que mais eu poderia ter fornecido, feito, preparado, realizado para que atendesse às minhas expectativas? Continue lendo a segunda parte do versículo 4. E porque, esperando, eu que ela desse boas uvas, ela produziu essas uvas bravas, inferiores. É a mesma frase duas vezes. Deus diz, eu esperava. Esta palavra é usada duas vezes. Eu espero por algo. Essa é a forma verbal da palavra tikvah. Tikvah significa esperança. E é uma esperança que produz o resultado certo. Esses resultados estão todos enraizados nas promessas de Deus. Existe uma relação inerente entre a esperança e a promessa de Deus. Então Deus tem sido fiel. Ele tem sido fiel à sua promessa. Ele fez tudo o que era necessário fazer para que houvesse boa produção de uvas, para que elas pudessem ser utilizadas para a alegria, para aquele vinho. Mas não foi isso que ele recebeu. Versículo 5. E agora vou lhes informar. Aqui está a palavra na. Ele está falando ao povo inicialmente com grande tristeza, pois ele os ama e está desapontado com o que eles estão fazendo. Então ele diz, agora vou informar vocês sobre o que irei fazer com minha vinha. Essa frase então começa a falar sobre a consequência, o resultado, quando Deus avalia. Nesse momento, observe o que está acontecendo. Deus diz, eu quero que você avalie esta situação para que você possa entender minha ação, o que estou prestes a fazer. Novamente, já falei com vocês em diferentes passagens da Bíblia que sempre que há uma ênfase, quando esta forma específica de um verbo, que muitos estudiosos da Bíblia chamam de particípio, não é tão importante o que nós chamamos. O importante é que nós o reconheçamos. E quando esse termo, tanto faz se você chama de particípio presente ou apenas tempo presente, quando ele aparece, na minha opinião, sempre marca a passagem, marca este ponto de forma destacada. Então ele diz, e o que vou fazer com minha vinha? O que ele vai fazer? Ele removerá a proteção. Quando estamos caminhando com obediência, quando estivermos cumprindo suas expectativas, quando Deus estiver satisfeito com nossas ações, com nossas obras, sabe o que podemos esperar? A sua proteção. Mas o inverso desta afirmação também é verdadeiro. Ou seja, quando estivermos caminhando em nossas próprias expectativas, quando fazemos nossa própria vontade e nos rebelamos contra a vontade de Deus, Deus removerá sua proteção. E para a situação de Israel, sempre que Deus fizer isso, o inimigo estará pronto para atacar. Ele percebe a saída de Deus, percebe que Deus removeu a proteção, e aí caminha para atacar. Então lemos aqui, removeu minha cerca. Ou seja, isso significa simplesmente fronteira.
A implicação aqui é que Deus marcou os limites de sua vinha. E agora ele está removendo esses limites, esta marcação. E ele diz, e se converterá em. E o termo a seguir é a palavra para incendiar algo, queimar algo. E tanto queimar ou fogo é uma referência comum para o juízo na Bíblia. Então, ele está removendo sua proteção, a sua cerca, por assim dizer, para que surja este incêndio, este juízo. Prosseguindo, diz, Parotes e darô, farei aberturas em sua cerca para que seja pisoteada. A implicação é que possamos entender uma coisa muito importante. Nós temos um inimigo. No contexto original, está falando sobre o povo da aliança de Deus, Judá. E está dizendo que o inimigo está apenas esperando para atacar se tiver a oportunidade. Quando desobedecemos, quando não estamos interessados nas expectativas de Deus, nem sabemos o que Ele espera de nós, é assim que nos mostramos o quanto estamos desinteressados nele e em sua palavra. Quando for esse o caso, o inimigo verá que não há nada que o impeça de atacar e oprimir, e trazer adversidades e tristeza e sofrimento e desespero à vida do povo de Deus. É isso que Deus está anunciando, e ele diz muito claramente, Hasser, Meshu Hatô, removerei a sua cerca, que será queimada com fogo, e penetrará em suas portas e será pisoteada. Vemos o mesmo conceito nos últimos dias, quando o inimigo, sob a liderança do anticristo, estiver indo pisotear a cidade santa por 3 anos e meio, por 42 meses. Ele diz no versículo 6 que a vinha, na qual investiu bastante, lembra? Ele removeu as pedras. Ele preparou a terra. Ele possui as melhores vinhas. E ele construiu uma torre alta para protegê-la. E também um lagar, para utilizar o fruto. Mas nada disso se torna realidade. O que acontece? Vamos ler o versículo 6. Eu a tornarei em deserto. Batá. E ela não, diz aqui, ela não será podada. Então, essa vinha não vai receber a poda que necessita para ter um cuidado adequado, e não será cavada ao seu redor. Então, ele não irá para amaciar a terra para que ela tenha os nutrientes e a água que necessita. E o que acontecerá? Olhe no meio do versículo 6. Vê Alá Shamir. E crescerão. O que vai crescer serão sarças e espinhos. E sobre as nuvens, ele diz, sobre as nuvens, Ha-avim. Em hebraico, há palavras diferentes para nuvens. Uma delas é anão. Anão é um termo simples para nuvem, mas a palavra av tem a ver com um em, não um elep, ou seja, pai. Mas o termo av, quando usado para nuvem, fala sobre aquelas nuvens que estão cheias de chuva. Então ele está dizendo, eu queria abençoar vocês, e a chuva é uma bênção. Vocês teriam bênçãos abundantes. Brahot Beshifa, bênçãos abundantes. Mas ele diz, eu ordenarei que não chova sobre ela, ou seja, sobre aquela vinha. Então, qual é o resultado? Quando não estou cumprindo as expectativas de Deus, a proteção será removida de mim. Em outras palavras, quando não estou interessado no que Deus espera de mim, estou apenas cuidando da minha vida, do meu jeito.
quero compartilhar com vocês algo que já disse antes, mas vale a pena repetir, porque eu estava assistindo um líder cristão falando e ele não parava de usar a palavra destino, mas sempre com o sentido de animar quanto ao seu próprio destino. Quando você ouve o que ele diz, basicamente não deixe ninguém ou nada te interferir no seu destino. O problema é que, geralmente, quando as pessoas ouvem isso, pensam que eles querem que seja o seu destino. Veja aqui uma verdade bíblica muito importante. Eu nunca saberei o propósito que Deus tem para mim. Jamais conhecerei, entre aspas, o meu destino, até que eu comece a atender suas expectativas. Quando eu começar a obedecer a sua palavra, porque suas expectativas se encontram em sua palavra, então, ao fazer isso, eu me tornarei um recipiente da sua revelação, de modo que saberei especificamente como Deus quer me usar. Então existe um nível, existe um processo. Primeiro, deve-se cumprir as expectativas bíblicas, o que Ele manda que seu povo faça, e através dessa obediência encontraremos uma revelação pessoal para a nossa vida. Embora quando ignoramos isso, quando nos concentramos em nossos desejos, nossos planos para a nossa vida, o que é comumente referido pelos falsos mestres como destino, o seu destino, o que acontece? Deus retira sua proteção, e em vez de ser frutífero e estar em condições que produza esses resultados que agradam a Ele, o que crescerá em sua vida? Espinhos e sarças. Então pergunte a si mesmo. Veja, essa é uma ótima maneira de fazer uma autoavaliação espiritual. Será que eu estou vendo boas uvas em minha vida? Ou estou vendo espinhos e sarças surgindo em minha vida? E com frequência, isso será manifestado pela sua atitude, pelo seu contentamento. Quando você está no centro da vontade de Deus, você não consegue evitar estar contente. Isso não significa que tudo ao seu redor será uma festa, porém você terá essa felicidade interna. Mas quando você caminhar fora da vontade de Deus, você não terá essa alegria e você sentirá a dor desses espinhos e dessas sarças que estão ao seu redor. Já vamos para o versículo 7. Antes ele diz: surgirão espinhos e sarças, e eu não farei chover sobre você, ou seja, sobre a vinha. Pois, veja o versículo 7, pois a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. Eu tenho falado sobre Judá porque, na maior parte, Judá é o objeto, o público para quem Isaías está dando essa mensagem. Mas sempre que ele fala sobre Israel, Bet Israel, ele está falando mais sobre os judeus em geral. E muitos estudiosos rabínicos dizem que, quando Isaías fala da casa de Israel, isso traz um contexto sobre os últimos dias. E se fala simplesmente que, nos últimos dias, Israel estará muito distante das expectativas de Deus. E é por isso que eles passarão por um tempo conhecido como tempo da angústia de Jacó. Mas aqui, no tempo de Isaías, o que veremos como uma das consequências, e estudaremos sobre isso na próxima semana, é o conceito de exílio. Mas vamos continuar no versículo 7. Pois a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e o homem de Judá são a sua planta deliciosa. Poderíamos dizer, ele está falando sobre Judá nesse momento. Veja, o reino do norte caiu na idolatria, e ele diz, Natá, Sha'ashu'av. Sha'ashu'av é seu prazer. Esta palavra é usada no hebraico moderno para parque de diversões, ou a lugares como parques infantis, onde há balanços e escorregadores e outros brinquedos para as crianças brincarem,
onde você ouve risadas e alegria. É isso o que Judá era para Deus. Ele encontrou prazer em criá-los e abençoá-los e colocar sobre eles esse chamado, mas eles não estão fazendo isso. Ele diz, olhe agora para a segunda parte do versículo 7. Vai kav, lemishpot. Essa é a terceira vez que a palavra esperança apareceu. Ele diz, ele esperou que exercessem juízo, que tivessem esta justiça correta na terra. É outra maneira de entendermos a frase, mishpot serei, um julgamento justo na terra, o que significa que não haveria opressão, nem nada parecido. Mas ele diz, ele esperava por justiça. E nós poderíamos dizer, e eis que houve. Mispar é uma palavra para um tipo de golpe. É uma palavra que mostra alguém sendo oprimido. É o poder de oprimir. Então, em vez de, e muitas vezes esse termo justiça é visto ao defender a causa da viúva, do órfão e do estrangeiro. Então, em vez de implorar por justiça, estabelecendo a retidão na terra, o que aconteceu? Israel usou bênçãos de Deus, essas unções de Deus, essa provisão de Deus para manifestar poder sobre outras pessoas. E em vez de justiça, olhe de novo para o fim do versículo 7. Em vez de justiça, eis que houve seu sacá. O que é sacá? Sacá é um clamor, é um grito de ajuda. Então Deus está descontente porque em vez de justiça, há opressão. Em vez de retidão, há o clamor daqueles que estão em confusão, na dor. Versículo 8. O versículo 8 mostra o que as pessoas fizeram. Em vez de abençoar os outros, o que elas fizeram? Olhe para o versículo 8. Ele diz, rói. Rói é uma expressão de dor e explica o quanto algo será terrível, a menos que haja uma mudança rápida. Rói ou ai, dos que ajudam casa a casa, reúnem campo a campo, até que tome conta de tudo e não haja mais espaço. Do que ele está falando aqui? Há várias interpretações para esse versículo, mas basicamente está falando como alguém que quer ter terras. Quando se diz casa a casa, o que está falando é de alguém que compra uma casa e depois outra casa, e outra casa para ter outro terreno e outro terreno para aumentar sua propriedade. Eu tenho um amigo e ele estava compartilhando comigo uma história exatamente sobre isso, sobre comprar algumas casas, demoli-las todas para poder construir uma casa muito boa para si mesmo. Provavelmente todos faríamos isso, certo? Se tivéssemos os meios para fazê-lo. Ele compartilhou comigo uma história em que alguém veio e queria comprar a casa dele. Atualmente, ele está aposentado e não quer se mudar, principalmente pela sua idade avançada. Um dia, esse senhor estava andando em sua propriedade, quando ele olhou e disse, o que esse cara está fazendo andando pela minha propriedade? Ele então saiu e lhe perguntou, posso te ajudar? O que você quer? O cara disse, você é o dono da casa? E ele disse, sim, sou eu. Ele disse, é com você que quero conversar, porque quero comprar sua casa. E meu amigo pensou e falou, você não deve estar falando sério. Como é que vou te dar ouvidos? E o cara questionou, o que você quer dizer com isso? Meu amigo disse, como você pode estar pronto para comprar minha casa se você não a viu por dentro, não sabe como ela é? Ele respondeu, eu não preciso, porque quero derrubá-la e construir uma linda casa. Esse meu amigo, depois de ouvir tudo, se sentiu ofendido e pensou consigo mesmo, me dizendo, sabe, quando eu era mais jovem e meu negócio começou a prosperar e eu comecei a ter riqueza, o que eu fiz? Eu procurei casas para comprar e comprei as 4 casas que estavam aqui, e eu as demoli para construir esta minha casa.
Esse é o tipo de atitude de que ele está falando. Agora meu amigo entendeu o que sentiram os antigos donos. E ele disse: pela primeira vez eu me coloquei no lugar dessas pessoas. Pode ser que seja isso que está se falando aqui, de gente que quer tirar o que é seu. Então Isaías diz: ai dos que ajuntam casa a casa, campo a campo, até que tome conta de tudo e não haja mais espaço. Ele pergunta: por quê? E prossegue: vocês vão morar, vão habitar sozinhos no meio da terra. Uma outra interpretação é o que vivenciamos em nossa sociedade. Cada vez mais, as pessoas não moram em casas individuais, como eu, pois moramos num prédio com 16 andares e há 4 apartamentos em cada andar. O prédio vizinho é igual a esse e ao seu lado tem outro igual, se não for mais alto, com mais andares. Todo mundo mora junto. Por quê? Porque um construtor viu esse terreno e disse: peraí, em vez de fazer 2 ou 3 casas neste terreno, eu poderia fazer um prédio e vender 52 casas. E no outro prédio, mais 52, neste mesmo terreno. Dessa forma, haveria lucro. Mas no final, o que acontece? Ninguém mora sozinho. Se você olhar esse versículo traduzido para a versão do Rei Jaime, melhor do que muitas outras versões, ele está falando sobre o fato de se morar sozinho com um pouco espaço. Veja o contexto apresentado no versículo 8. Ad efs makon, até que não haja espaço. Isso não é bom. Portanto, morar sozinho, no sentido de ter suficiente espaço pessoal, é algo bom. Agora, por favor, leia o versículo 9. Aos ouvidos do Senhor dos Exércitos, haverá muitas casas que se tornarão desoladas, e até as que são grandes e boas não terão moradores. O que ele está dizendo aqui é que está chegando o momento, porque você pegou casa após casa das pessoas, ignorando a pobreza, os pobres, e pegando suas casas e pensando: eles podem encontrar alguma casa em outro lugar para morar. Eu preciso dessa terra, ela é para mim. Ele disse: porque você agiu assim, o que vai acontecer? Você verá que essas lindas casas, quando chegar o juízo de Deus, essas casas grandes e boas estarão vazias, não haverá ninguém morando nelas. Por quê? Vou adiantar para você o que veremos na semana que vem. Elas estarão vazias por causa do exílio. As pessoas vão para o cativeiro. Versículo 10, ele disse: pois 10, referindo-se aqui a uma medida. Em português dizemos: uma vinha de 10 alqueires produzirá apenas um bato, que é outra medida. O que entendemos é: você pode construir grandes propriedades, você pode pensar sobre em si mesmo, porém, no final, não será proveitoso para você. Ei sid, roner, e a se efa. Então essa semente de uma medida. Veja só, você poderá tomar muitas sementes, acumular uma grande quantidade de sementes e plantá-las, mas no final, elas só vão produzir uma quantidade muito pequena de frutos. É o efa. Deus não está satisfeito. Olhe novamente pela segunda vez, versículo 11. Roi, ou ai daqueles que se levantam cedo para se embebedar-se até a noite. Essa é a palavra nesha. É uma palavra para noturno, referindo-se geralmente a uma festa noturna, como um evento de gala ou um baile. Então, eles estão todos animados com a noite, porque estão animados por causa do vinho. Versículo 12, o nosso último versículo.
E haverá violinos e harpas, e tambores e flautas, e haverá vinho nas. E em algumas Bíblias está escrito festas, mas não se engane, pois essas não são festas bíblicas. A palavra usada é mishte, está no plural. A palavra mishte é algo como um banquete. Então isso não tem nada a ver com festas de Israel. Tem a ver com festas pessoais que têm todos os tipos de música. Embora esses instrumentos devessem fazer música apenas para glorificar, para louvar, para agradecer ao Senhor. Mas o que acontece? Veja a segunda metade do versículo 12. Porém, para a obra do Senhor, eles não olham. Ou seja, eles não prestam atenção. Eles não percebem e nem consideram as obras das mãos deles. Então, eles não estão interessados no que Deus está fazendo. Eles não estão interessados no que Deus fez. Na verdade, eles simplesmente não estão interessados em Deus de jeito nenhum. Agora, então, deixe-me te dizer uma coisa. Você pode ir à igreja. Você pode doar para diferentes organizações e tudo bem. Mas a questão é, você está realmente interessado no que Deus veio fazer, no que Ele está fazendo hoje e quais resultados trará? Ele fez coisas por você no passado. Ele está agindo em sua vida agora. Ele está agindo em Judá neste momento. Mas como veremos na próxima semana, o resultado de suas ações não será agradável. Porque as pessoas estão muito envolvidas em suas próprias vidas, em vez dos propósitos de Deus. Elas estão muito interessadas em reunirem os bens deste mundo em vez das bênçãos de Deus. Elas não têm esperança. Não estão interessadas nas promessas de Deus. Não, elas deixaram todas essas coisas de lado. O que as motiva? Você sabe dizer? Bebida forte e vinho, seus banquetes, suas festas. É isso que lhes dá prazer. Mas no que agrada a Deus, elas nunca pensam. A pergunta com a qual precisamos encerrar é esta. E quanto a você? E quanto a mim? Será que estamos realmente prestando atenção ao que Deus tem feito, está fazendo? Será que entendemos as consequências para nós, individualmente, com base em nossas ações? Aqui encerramos. Até a próxima semana. E que Deus abençoe você. E que Deus abençoe você. Shalom, desde Israel. And shalom from Israel. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.